Salve galera, tudo bem? Hoje é dia de entrevista e eu tô aqui com uma menina que eu conheci na gravação do Manja Muito. Do Manja Muito, é isso mesmo. E desde lá fiquei muito fã, comecei a acompanhar direto. Marília Galvão, pra quem não conhece, apresentadora do Desimpedidos. Ai, obrigada. Muito bom ter você aqui. Ela de cara aceitou gravar aqui com a gente e a gente vai falar muito sobre essa transição da carreira jornalista, do estudante para se tornar um jornalista, porque ela se formou há pouco tempo. Isso. E muita gente conhece do Desimpedidos, mas teve uma historinha antes do Desimpedidos, né? Exatamente. Que história é essa? Conta pra nós. Então, vamos lá. Eu me formei em jornalismo faz 1 ano e meio, mais ou menos. E durante a faculdade, assim, quando eu entrei na faculdade, eu já falei, não, eu quero fazer jornalismo esportivo e tudo mais. Porque antes eu queria ser atriz, né? Durante a minha infância, eu sempre tive o sonho de ser atriz, fazer novela. Tanto que eu fiz teatro, eu me formei em teatro em 2014. Já entrei em cartaz com várias peças, já gravei curta-metragem, enfim, várias coisas. E aí, quando eu terminei o teatro, meu pai falou, Marília, eu super te apoio, vai ser atriz, é isso que você quer. Só que é legal ter uma faculdade, né? Os pais fazem isso, de ajudar o filho com isso, mostrar o que é legal, o que não é. Eu falei, realmente, pai, eu vou ter um diploma, um plano B, mas pra ser atriz. E aí, eu entrei na faculdade de jornalismo e tudo mudou. Porque eu amei, eu falei, nossa, que maravilha, eu posso trabalhar com esporte, que eu amo, eu sempre fui muito atleta, assim, tenho isso na minha família, de assim, final de semana eu acordava, minha mãe falava, o que você vai fazer, Marília? Você não vai correr, você não vai fazer nada? E eu me sentia mal se eu não fizesse isso. Então eu sempre tive muito ligada com esporte, com futebol, eu sempre assistia, e aí eu vi que eu poderia ir pra TV, trabalhar com audiovisual, e que o teatro me ajudou muito nisso. Então, assim, isso de falar, de não ter medo de câmera, o teatro me ajudou. É até uma dica que eu dou com as pessoas, que o teatro é muito bom. Quem é um pouco travado, sabe? Ou não consegue se desenvolver tanto, enfim, dicção. Então, o teatro ajuda muito, não só para quem vai trabalhar com audiovisual, mas para até qualquer coisa, para sua vida. Eu acho que é muito legal, me ajudou bastante, porque eu tô há pouquíssimo tempo no mercado de trabalho mesmo. E eu sinto que eu tenho uma facilidade em falar com a câmera, eu gosto, eu me sinto bem, me sinto à vontade, isso é muito por conta do teatro. E aí, quando eu entrei na faculdade, vi que eu poderia ir pro audiovisual, trabalhar com esporte, eu decidi, eu falei, quero fazer jornalismo esportivo, é isso que eu gosto, eu amo, aí deixei o teatro de lado, né, agora eu não tô mais trabalhando com isso, não sei daqui a um tempo, né, o que pode acontecer, mas, e aí o que aconteceu? No último ano da faculdade, eu recebi uma proposta para começar a cobrir jogos para a Federação Paulista de Futebol. Legal. Porque eles começaram a transmitir os campeonatos femininos pelo YouTube e pelo Facebook também. E aí eles estavam precisando de repórter para transmitir os jogos e tal. E eu falei, nunca trabalhei como repórter na minha vida, mas eu super topo, é uma coisa legal. E por não ser uma TV já, me dá uma segurança um pouco maior, né? Porque eu tô começando e tudo mais. E aí eu fui de cara, comecei a cobrir jogos do Campeonato Paulista Feminino. Então eu comecei minha carreira cobrindo jogo feminino. Foi muito legal. Você ainda estava na faculdade nessa época? Eu ainda estava na faculdade. Legal. E cobria já para a Federação Paulista vários jogos e tal. E aí, na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018, a ESPN estava procurando um repórter para cobrir. E aí eles me viram, né, nos Jogos da Federação, entraram em contato comigo e me convidaram para cobrir a Copa São Paulo para eles. E aí eu fiz toda a cobertura da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018 para a ESPN. Foi a primeira vez que eu cobri um jogo para uma emissora. Foi muito desafiador, porque assim, eu lembro que o meu primeiro jogo que eu fiz pela ESPN, eu tinha feito o quê? Umas 6 coberturas de jogos para a federação. Então, assim, eu falei, nossa, calma, já ESPN? Pô, que legal, né? Super assim, mas me preparei muito, tava muito confiante, muito segura. Era o que eu queria, eu já tava, assim, apaixonada por isso. Falei, nossa, me descobri, eu amo isso. E aí deu super certo, eu fiz toda a cobertura do campeonato, entrava ao vivo durante a programação, foi super legal. E aí, só que isso era freela, né, na ESPN. Então eu tava fazendo freela pra ESPN e pra Federação Paulista também era freela. Durante a faculdade, eu também já estagiei, eu tava estagiando sempre, já cheguei a trabalhar na TV PUC, comecei na TV PUC. Isso no 2º ano de jornalismo. E lá eu já começava a trabalhar como repórter também. Repórter e apresentadora. Porque é TV universitária, então os próprios alunos fazem tudo. Então foi muito bom, porque eu tinha essa liberdade de já apresentar programa, de sair pra rua, de gravar e tudo mais. E podia errar, porque, né, TV da faculdade não tem aquela cobrança.
E tudo E é foi feito pra caminhando. errar, né? Exatamente, é feito pra errar. Então a gente pode errar, a gente pode testar várias coisas. Enfim, e aí paralelo a esses estágios, eu fiz essas transmissões para a Federação Paulista, para a ESPN, e aí quando eu me formei, eu comecei a procurar um lugar fixo para eu trabalhar, porque nesses lugares era freela. E aí comecei a procurar, no começo foi um pouco difícil, né, mas normal, isso até a pessoa que tá estudando tem que entender que não é de cara que você vai conseguir alguma coisa. O importante é você fazer contato, o máximo que você puder fazer durante a faculdade, né, conhecer gente, vai em jogo, pede pra assistir um programa Perfeito. na emissora X, tem aí a rádio, posso ir acompanhar um programa? Perfeito, Marília. Não, e você, assim, cortando um pouquinho a sua história, depois você vai Claro. continuar. Mas olha como, e é uma coisa que eu falo muito pra rapaziada. Você não começou de cara numa ESPN, ou numa Fox, ou numa Globo, ou num canal como o Desimpedidos. Você foi lá no laboratório da sua faculdade, colocou em prática aquilo que você estava aprendendo, que é o principal. Sem prática você não vai a lugar nenhum. E começou na TV da Federação, quer dizer, tudo bem, é legal a TV da Federação, porque você conhece muita gente, mas não é algo que a galera assiste muito assim. Mas Claro. você começou ali, teve uma liberdade muito grande. Então a galera às vezes fica sentada em casa pensando assim, ó, porque a Globo não me contrata, porque a Fox não me contrata. Cara, eu conheço vários exemplos de pessoas que começaram em rádios muito pequenas, às vezes no interior, numa rádio muito pouco, e cresceu, desenvolveu o trabalho. Quer dizer, você começou no site da federação, passou por um grande canal como a ESPN, e hoje está num grande canal do YouTube que é o Desimpedidos. Então olha a trajetória como cresce. E o cara às vezes fica muito apegado de que uma grande empresa não contrata. Há uma caminhada, né? E você contando essa história mostra como é possível. E principalmente assim, você começou a fazer de cara ali um networking também, né? Total, que eu acho que foi o que mais me ajudou. Perfeito. Eu sempre fui assim, eu tô na PUC, quando eu estudava, e aí tinha uma palestra e alguém da TV tal, que trabalha em tal, eu já ia lá, levava meu currículo, pegava contato, entrava, ligava depois, passava uma semana já, oi, a Marília, aluna, assisti sua palestra, queria deixar meu currículo. Eu fazia muito de ir nos lugares pra conhecer. Então, na Rádio Globo, eu tenho um amigo que trabalha lá e eu falava, posso ir lá assistir os programas? Aí tava rolando de esporte, que ele é de política, aí tava rolando de esporte, eu ia lá no esporte, ficava assistindo, deixava meu currículo. Então eu sempre fui muito assim, você não pode ficar sentada esperando, reclamando, porque assim, a pessoa conseguiu, você também pode conseguir. E eu pensava isso, eu via essas pessoas na TV, eu falava, gente, elas estão lá, será que eu não posso conseguir também? Eles são o quê? Os ETs? Sim, olha como tem que ir atrás, né? Porque a galera fica assim, não, mas eu não conheço ninguém, eu não tenho um amigo que trabalha em tal empresa, eu não conheço. Cara, liga, vai. Hoje em dia ainda é mais fácil que você tem as redes sociais para chegar nos jornalistas, né? Na minha época, eu sou um pouquinho mais velho que a Marília, um pouquinho só pouca coisa. Pouquinho. Mas lá atrás eu fazia isso também, quer dizer, eu ia nos eventos, nos jogos e tal, sentava do lado do jornalista lá e ficava lá, né? Sim, e aí, tudo bem, você trabalha na Band? Trabalho. E como é que eu faço para ir lá? E, cara, trocava ali uma experiência, um assunto, e a coisa rolava. Então, assim, é muito dessa proatividade, não é de ficar sentado esperando alguém te contratar também, né? Exatamente, e às vezes vai ser difícil, você vai ser proativo, você vai atrás de vários lugares, você vai falar com várias pessoas e não vai aparecer nada. Mas você não pode desistir, você tem que continuar estudando, você tem que continuar se aprimorando. Uma hora vai acontecer, eu sempre acredito nisso. Se você quer muito, se você vai atrás, se você... não tem erro, entendeu? E foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a procurar um lugar fixo pra eu trabalhar. Não tava encontrando, mas continuava estudando, vendo documentário de futebol, indo assistir os programas, indo em jogos. E aí surgiu essa oportunidade aqui no Desimpedidos. Legal. Eu cheguei a participar de alguns programas como convidada primeiro, do Debate a Sopra, inclusive, que é um programa que a gente tem aqui de segunda-feira. E aí eu participei umas 3 vezes, eles gostaram e aí me contrataram. E aí eu fiquei muito feliz, né? Porque o Desimpedidos eu sempre admirei, sempre assisti os programas, Fred, Bolívia, são sensacionais, eu sempre gostei muito. E eu não tava fechada, assim, de quero TV. Porque quando, assim, eu tava na faculdade, muita gente pensa, né? Não só eu, muita gente pensa, porque eu tenho que ir pra Globo, porque lá que é legal, e não sei o que lá, que eu quero ir pro Jornal Nacional. Não é isso exatamente. Hoje em dia o jornalismo tá muito amplo, então assim, esses canais alternativos, internet, YouTube, podcast, estão crescendo demais e tem muita oportunidade surgindo. Então eu entrei no Desimpedidos, dei um tempo na TV, porque agora eu tô fixa aqui,
Mas eu tô amando, é completamente diferente. Tô começando minha carreira ainda, né? Não faz muito tempo que eu me formei. Mas tô de corpo e alma aqui, tô gostando muito. E lá atrás, quando você estava na faculdade, assim, quer dizer, aprendendo a teoria da faculdade, que salto você acha que você deu quando você começou a colocar em prática? Você falou que você procurava estágio desde o início, né? Aí você se inscreveu lá na TV da universidade mesmo, da PUC, depois você foi para a TV da Federação, depois na ESPN. Qual foi o salto que você deu quando você começou a colocar a mão na massa, começou a colocar prática daquilo que você estava aprendendo? Ah, é assim, quando a gente aprende na faculdade, eu sempre falo, você só vai aprender na prática, né? Se você ficar lá só estudando, é legal, é importante você ter conhecimento, você ter cultura, mas pro jornalismo, para quem quer trabalhar com audiovisual, até escrita também, de praticar textos, enfim, escrever reportagens, tem que ser na prática. Então eu sou a favor de, quanto antes você procurar um estágio, porque foi aí que eu comecei a aprender, aí que eu passei a vivenciar o jornalismo. Porque quando você tá na faculdade aprendendo, você ouve só, mas quando você vai fazer, você vê como funciona o mundo do jornalismo, fazer contato, como é que é o dia a dia, que é corrido mesmo, é puxado, isso é só na prática. Então, acho que assim, quando eu comecei a trabalhar na TV PUC, no estágio, que eu comecei a ver como é que era mesmo, aí que caiu minha ficha e aí que eu me apaixonei de vez, porque é uma delícia essa Eu lembro nossa quando eu comecei a trabalhar na Rádio Bandeirantes, e eu já estava um tempo na faculdade, eu entrei a primeira vez no estúdio para gravar um negócio e tal, e o operador de áudio me olhou e falou assim, ó, você não fechou a porta do estúdio. Assim, isso não te ensinam na faculdade. E é verdade, porque assim, é básico. É tipo isso. É básico, você tem que entrar no estúdio e você fecha a porta. Por quê? Eu trabalho numa rádio, o áudio não pode vazar. Porque... Só que eu simplesmente entrei no estúdio e não fechei a porta. Ele foi lá, fechou a porta e me falou assim, não esquece mais de fechar a porta. Aí você aprendeu. Eu aprendi que fecha a porta. São coisas básicas que às vezes a gente aprende na prática, né? Coisas de gravação, às vezes eu falo pra rapaziada, o pessoal fala assim pra mim, Berton, passa ali em tal lugar, grava uma passagem, um boletim rapidinho. Nunca é rapidinho, porque você para pra gravar, tem o helicóptero que passa, tem a chuva que cai, tem o carro que passa buzinando, sempre é 10, 15, 20 minutos, porque isso é prática. E essas coisas mesmo básicas, a gente só aprende na prática. Total. E aí, Marília, eu tava conversando esse tempo também com um pessoal que contrata lá na Fox, e eu perguntei pra ele assim, o que exatamente um candidato tem que fazer para ser aprovado, né, para entrar numa empresa? Para entender, até para poder passar para meus alunos. E aí ele falou assim, cara, nada do que ele escrever vai ser mais forte do que se ele me mostrar alguma coisa que ele sabe. Porque você pode ter um grande currículo, mas se ligar a câmera, se ligar o microfone e você não souber apresentar alguma coisa prática, você não vai adiante na carreira. Exatamente. Eu fazia muito isso. Na TV PUC, as minhas primeiras reportagens eu já colocava lá, já salvava. E quando eu mandava meu currículo, eu sempre mandava meu vídeo junto. Porque a pessoa, ela quer te ver, ela vê lá sua idade, ok, o que você fez, mas ela quer te ver. Se ela te olhar, gostar de você, óbvio que o currículo é importante, mas ela já vai... tem algum interesse, entendeu? E eu fazia muito isso, demais. Nossa, eu lembro que eu já estagiei na Record, foi inclusive meu último estágio, foi na Record, no Esporte Fantástico. Tô descobrindo várias coisas aqui também que eu não sabia. Você não sabia, né, de várias coisas. Eu estagiava lá. Na verdade, eu entrei, eu fiquei 6 meses no R7, escrevendo matérias de esporte. E aí, nos últimos 6 meses, eu fui pro Esporte Fantástico, que é a TV. E eu era estagiária, assim, eu fazia de tudo, mas tudo atrás das câmeras. E aí eu ia pros jogos, e aí acabava o repórter lá, eu ia acompanhar, né, o repórter. E aí ele acabava tudo, eu pedia, ia lá no campo, falava pro cinegrafista, grava uma passagem minha, falando exatamente o que aconteceu no jogo. Então, enquanto tava rolando o jogo, eu ia lá e ficava escrevendo, como se eu fosse entrar ao vivo depois. E acabava, eu ia lá, bonitinha, com a luz, tudo, o microfone, gravava, salvava, pegava lá depois na edição... gravava lá e mandava para os lugares, assim. Então, eu fazia muito isso. E isso é uma prática. Eu acho que se você quiser trabalhar com audiovisual, você tá na faculdade, até em casa, pega o vídeo lá, vai falando, olha pro espelho, vê como você gesticula, né, expressão. Acho que isso tudo você vai praticando, você vai entendendo, você vai se vendo. Porque a oportunidade, ela chega, às vezes você não... Às vezes ela aparece, né? Você tem que começar a cavar a oportunidade, você não pode ficar esperando. Mas é como a Marília falou, você vai tentar uma vez, vai tentar outra vez. O importante é quando ela chegar e ela vai chegar, você tá pronto pra... Bom, peraí, eu sei, e agora assim, chegou a oportunidade, que talvez é o mais difícil. Aí você vai desperdiçar a oportunidade porque você não tá pronto. Exatamente. Então assim, estar pronto é fundamental. Além de cavar a oportunidade, estar pronto também é fundamental. E a gente tá falando aqui, você é de São Paulo? Eu nasci em Taubaté, Tá. E morei minha vida inteira em Pindamonhangaba. Eu sou do interior.
E começou por lá, jornalista, já estava em São Paulo? Não, então, aí com 16 anos eu vim pra São Paulo, fiz o segundo e terceiro colegial aqui, aí já fiquei aqui. Tá. Porque assim, a galera fala, mas é muito fácil pra Marília falar, ela é de São Paulo, é um grande centro, o Berton começou em Porto Alegre, que não é o maior centro, mas tem lá alguma coisa de imprensa e tal, tem 2 times grandes. Mas eu sou aqui do interior de Pernambuco, aqui não tem... Sempre tem uma rádio pequena perto da sua casa, sempre tem uma emissora. E vou dizer, assim como a Marília falou, e ela falou muito bem antes, eu até ia pensar esse ponto também que eu lembrei agora. Ela falou que lá na TV da universidade você tinha liberdade de apresentar, fazer reportagem e tal. Às vezes começar num lugar pequeno é melhor que começar num lugar grande, porque você vai ter oportunidade de fazer. Você acha que o estagiário na Globo, em 6 meses ele pega no microfone? Ele não passa nem perto do microfone. Imagina, gente, imagina. Ele vai ficar muito tempo tentando, anos às vezes, entendeu? Aí precisa ali de alguém, aí ele vai lá, grava uma coisinha, volta... Então não é assim, eu acho que se você tem a oportunidade já, de qualquer lugar, pode ser uma rádio que ninguém conhece, uma TV, enfim, qualquer coisa, pra você praticar. Porque daí, quando um lugar grande te oferecer alguma coisa, quando surgir alguma oportunidade, você for querer se candidatar pra uma emissora maior, você já tá preparado, você já tem bagagem. Imagina se você vai começar na ESPN, na Fox, na Globo, já de cara. Não existe isso. E você que tá vivendo esse... trabalha hoje num canal do YouTube e muita gente me pergunta assim, Gustavo, dá para chamar a atenção de grandes empresas trabalhando no YouTube? E eu sempre dou o exemplo dos meninos Desimpedidos, né? O Fred, o Bolívia, hoje eles são convidados para vários programas de emissoras, né? Inclusive Globo, ESPN, Fox, grandes canais convidam eles e eles são de um canal no YouTube. É um grande canal do YouTube? É, mas é um canal do YouTube. Então, assim, você que está por dentro disso, né? Tá vendo esse canal, você vivencia isso todo dia. O quanto você acha que a internet pode, um trabalho na internet, seja de uma web rádio, uma web TV, um canal, uma conta no Instagram, quanto que isso pode também despertar o interesse de uma grande empresa e se fazer jornalismo através disso? Olha, eu tô aqui há 6 meses. Eu senti muito isso através do meu Instagram, das minhas redes sociais. Porque eu fiquei um tempinho na ESPN, né? Cobri a Copa São Paulo, participava de outros programas, apareci e tal. E eu vejo pelos meus números de seguidores, né? Isso é um parâmetro legal, concreto. É um termômetro, claro. Um termômetro concreto ali. Eu entrei no Desimpedidos, eu tinha 3 mil seguidores. Em 6 meses já tá com 57 mil. Isso, assim, só de estar num canal de YouTube, pra você entender a dimensão disso aqui. Porque é o que eu falei, hoje em dia é muito fácil você estar com o seu celular e você ficar assistindo no YouTube, vídeos e podcast, você tá no ônibus, você tá no metrô, você tá lá ouvindo. Qualquer lugar você pode fazer isso. E eu não tinha essa dimensão. Eu tinha a ideia ainda de que não, TV tal, mais as pessoas assistem mais. Tem muita gente que assiste. Mas hoje em dia é muito mais fácil você estar com a internet, com o seu celularzinho ali, você assiste o que você quiser, a hora que você quiser. Então a dimensão é muito grande. Tem pessoas que vêm me procurar para participar de outras coisas. Olha. A Copa do Brasil é um exemplo. Legal. Que ano passado, no final, eu cobri alguns jogos. A partir das quartas de final, eu cobri para eles. Agora eles estão me chamando para participar de transmissões, enfim. Então tem muitas empresas que enxergam isso. A gente tem, por exemplo, o Felipe Andreoli. Ele era do Desimpedidos, hoje é apresentador do Esporte Espetacular. Olha. Então... Um exemplo pra eu colocar na minha lista aí, que eu não citava o Andreoli. O Andreoli. Passaram a citar. Ele era, né, Lu? Show. Ele era apresentador do Desimpedidos, tanto que ele saiu, aí o Fred entrou no lugar dele. Legal. Que é abrir um concurso ali pra ver quem ia entrar no lugar dele, o Fred entrou. E hoje ele é apresentador do Esporte Espetacular e tudo mais. Então, assim, a visibilidade é muito grande. Eu tô sentindo isso aos poucos, né? Eu tô aqui há 6 meses, acho que ainda vai ficar muito mais claro tudo pra mim, que eu tô começando. Mas é demais. E se faz jornalismo, né? Se faz jornalismo mesmo, assim. Sim. Tudo bem, o Desimpedidos é um canal onde ele leva um pouco, assim, de entretenimento, o esporte de uma maneira muito mais solta, mas se pratica muito jornalismo, se faz entrevistas, se faz coberturas. Com certeza. A diferença é que aqui a gente preza muito o humor, né? Um canal de humor, de futebol. Leva com mais leveza, assim, Exatamente, talvez, né? É mais leve, então não tem aquela coisa mais engessada de televisão, que você tem que seguir aquilo. Aqui é muito mais leve, a gente brinca, a gente zoa com todo mundo. E é super legal isso, que as pessoas se identificam, elas gostam disso, né? Só que o jornalismo tá ali, a gente tem vários programas aqui no Desimpedidos.
Alguns puxam mais pro jornalismo, outros um pouco mais só pra zoeira. Então a gente tem essa mescla, isso que é gostoso, isso que eu amo, porque eu sempre fui uma pessoa muito brincalhona, sempre gostei de zoar e muito de falar de futebol. Então eu juntei tudo aqui e eu tô amando. E o mercado pra mulher, Marília, como é que você vê? Assim, você é uma menina recém-formada, né, 1 ano e pouco de formada, entrou nesse mercado, já trabalhou numa grande empresa de comunicação de esporte como a ESPN, hoje está no canal. Como é que você vê o tratamento assim das pessoas, dos homens, seguidores, atletas, ex-atletas que você entrevista? Como é que é esse mercado para a mulherada, assim? Olha, graças a Deus as coisas estão mudando, né? E eu comecei numa época que o futebol feminino começou a embalar. Que foi agora, né? Do ano passado para esse. A gente teve a Copa do Mundo Feminina, pela primeira vez transmitida em 2 emissoras de canal aberto. Muita gente passou a conhecer a Seleção Brasileira Feminina, por exemplo, agora. Então, as pessoas estão vendo com um olhar diferente. A gente já provou que tem público que gosta, que tem audiência, e parte muito das pessoas também quererem acompanhar, né? Eu acho que é um pouco responsabilidade também de todo mundo. Pô, não, acabou a Copa do Mundo, não vou mais acompanhar. Não, a gente tem Campeonato Brasileiro Feminino, a gente tem Campeonato Paulista Feminino, tudo rolando. Então, meio que eu comecei junto com esse embalo do futebol feminino, sabe? Minhas primeiras transmissões foram com o futebol feminino. Então, foi muito bom pra mim. Talvez, sei lá, uma mulher que já tá mais, sei lá, 10, 15 anos na profissão pode sentir um pouco mais essa diferença. Mas eu, por experiência própria, já peguei o mercado mais aberto. Graças a Deus, sempre fui muito respeitada em todos os lugares que eu trabalhei. Nunca sofri nenhum tipo de preconceito, nunca me senti inferior por ser mulher. Isso, graças a Deus. Não sei se é assim com todo mundo, espero que seja. Mas talvez seja um sinal que as coisas estão mudando. Então, por experiência própria, eu acho que as pessoas estão entendendo. Tô começando a entender que, pô, não, é a mesma coisa, as mulheres têm direito de fazer o que elas quiserem, tem potencial. E não é pra ter essa diferença, né? Se a mulher entende de futebol, acabou, ela entende. Ainda tem, infelizmente, isso de, por você ser mulher, às vezes você tem que mostrar um pouco mais, que você entende mais. Se eu erro, é uma coisa. Se você erra, é diferente. Vão cobrar mais eu por ser mulher. A gente tem essa cultura, né? E você tava falando assim, de surfar na onda do futebol feminino, mas assim, e eu acho que a gente tem que acompanhar o futebol feminino, mas eu acho que a gente não pode designar as mulheres para cobrir só o futebol feminino. Eu quero ver a mulher também falando da Série A do Campeonato Brasileiro, dando opinião de um jogador que tem que ser convocado pelo Tite para a seleção brasileira, sabe? Às vezes eu vejo muita gente assim, ó, é a primeira rádio, uma transmissão do futebol feminino 100% por mulheres. Eu acho legal, beleza. Mas eu também quero uma equipe 100% composta de mulheres no clássico Corinthians e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Exatamente. Sabe? Eu quero ainda ver isso. E eu acho que essa barreira ainda precisa ser quebrada. Eu acho que vocês estão nessa pegada. Você batendo aqui no YouTube. Eu acho que a Ana Thaís, como comentarista. Olha quanto tempo a gente não tinha uma comentarista mulher. É isso, né? Que eu ia falar. Ela foi a primeira, né? Eu acho que ela não foi a primeira. A gente teve a ESPN teve a Soninha um tempo atrás, né? Assim, mas acho que em canal aberto. Eu acho que em canal aberto a Ana tá desbravando aí. Assim, há muito tempo, pelo menos, a gente não tinha. Né? A gente tem hoje narradoras, né? Eu tenho uma aluna, inclusive, entrando no jogo, que chama Natália Lara. Eu conheço ela. Conhece ela? Conheço. Ela foi a primeira mulher a narrar numa TV aberta, um jogo de futebol ao vivo, narrou na TV Cultura. Hoje ela tá narrando na DAZN. Então, assim, olha como o mercado tá abrindo para as mulheres. Total. Né? Se for olhar anos atrás, você nunca imaginava, assim, falar, pô... As pessoas falavam, não, será? E hoje não, a gente tá vendo que, existe, que é pra ser assim, e as coisas só têm a melhorar a partir de agora e crescer ainda mais. Eu narrei um campeonato agora no Desimpedidos. Legal. A Supercopa das Minas, que é tipo, que é um campeonato só com mulheres. Então, assim, tem jornalistas, youtubers, influencers, enfim. E aí, a gente fez agora, em janeiro desse ano, Supercopa das Minas, e eu fui a narradora. Eu narrei o campeonato inteiro, nunca tinha narrado na minha vida. Falei, gente, quando me convidaram, né, eu falei, meu Deus do céu, narrar. Eu já fui comentarista, sou comentarista, né?
repórter, já trabalhei muito, apresentadora. Mas apresentadora, mas narradora, eu falei, Jesus amado, o que eu vou fazer agora? Aí eu fui lá com as minhas amigas que são narradoras, ficava treinando, mano, ensaiando todos os dias, assistia jogos com elas, narrava, elas me ajudavam e tudo mais, e fui, de cabeça. E aí eu nunca tinha narrado na minha vida, nunca imaginei que eu, assim, 1 ano de formada já narrar um campeonato, é muito legal, e eu nunca me vi nessa posição, assim, de narradora. Mas foi muito legal, eu fui de cabeça, eu mergulhei totalmente, minhas amigas me ajudaram, minhas amigas narradoras e tudo mais. E deu super certo. É difícil narrar, viu? Se eu for comparar narração, reportagem, comentarista, assim, foi o que eu senti mais dificuldade. Eu brinco que a narração é talvez a função no jornalismo que mais exija um pouquinho de talento, assim. Uhum. O narrador ele precisa ter uma dose de talento, trabalho, técnica, aprendizado, mas ele precisa ter um pouquinho de talento, assim, também. O narrador, ele tem que ter essa questão. Esse jogo de cintura, assim, que você tem que ter muitas vezes. Você vende emoção, né? E para vender emoção, ele é um pouquinho mais complicado, que se vende cinto reportar e tal. Ele não é tão técnico como talvez você ser um comentarista, você ser um repórter, você pode ser mais técnico. Na narração, você precisa ter uma dose de talento. Porque é você que leva, né, o jogo. Mas tudo. Narrou, se sentiu bem? Foi, nossa, foi. Eu me vi narrando depois, assim, assistindo, eu falava, gente, que legal, nunca imaginei isso. E eu gostei muito, porque tem vários narradores aí que eu admiro demais, né, que eu me espelho, assim. Não me espelho, porque eu não quero ser narradora. Sim. Mas que quando eu vi que eu ia, ter que narrar, eu falei, não, é nele, é ele que eu assisto, é ele que eu gosto. Quem são? Vamos lá. Eu gosto muito do Luiz Carlos Júnior. Gosto, da Sport TV. Milton Leite eu gosto bastante. Perfeito. Eu gosto muito do Luiz Roberto da Globo. Luiz Roberto também, gosto bastante. O próprio Galvão Bueno, né? O Galvão é fantástico. Ele é fantástico. Eu até brinquei, Galvão, que eu sou uma Galvão Bueno. Mas acho que esses caras, assim, pra mim, são sensacionais. Pra mim, assim, 2 narradores que são inigualáveis no Brasil é o Galvão Bueno e o Luciano do Vale, né, que já faleceu, foi anos narrador da Band. Pra mim são os 2 principais, assim, vai ser muito difícil a gente ter narradores que cheguem no nível que eles atingiram, assim, dentro do jornalismo esportivo do Brasil. Mas a gente tem grandes narradores, Prieto. Gustavo Villani, eu gosto muito dele. O Villani tá muito bem na Globo também. A gente tem o João Guilherme na Fox, a ESPN tem vários narradores excelentes. Tem, né? Paulo Andrade. O Everaldo, que agora saiu da ESPN, Paulo Andrade, né? Até o José, Prieto, João Guilherme, já falei, enfim, a gente tem uma infinidade de narradores, assim. Mas e aí? E eu tive até bordão. Opa! Como é que era? Fala agora, conta, narra. Era assim, toma que é dela! Depois de gritar o gol, né? Tipo, gol! Toma que é dela! Olha que show, cara. E saiu natural isso pra você? Sim, total. Eu fui pensando, não, eu tô com a garganta meio ruim, tá, gente? Mas, enfim. Mas então, Marília, você tá satisfeita com a profissão? Tá realizada? Como é que tá sendo pra você exercer o jornalismo esportivo? Tá sendo muito bom pra mim, porque eu já me descobri no jornalismo esportivo e eu tenho certeza que eu tô onde eu deveria estar, que é onde eu gosto. Eu tô em casa, eu saio pra trabalhar, saio feliz, porque é uma coisa que eu amo fazer. E é o que eu falo, se você for trabalhar com jornalismo, é uma profissão árdua. Você tem que ter uma dedicação ali. Você vai trabalhar final de semana, feriado, você acorda de manhã, de madrugada, você tem que ir lá não sei onde, 5 da manhã. Se você não gosta disso... você não vai aguentar, vai chegar uma hora que você vai querer fazer outra coisa, e é normal. Então, acho que assim, falando sobre isso, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo, porque eu gosto do que eu faço, e aqui no Desimpedidos, o legal é que eu apresento alguns programas, né? E, assim, a vontade que eu mais tenho, assim, que eu sempre tive, é de ser apresentadora. Que legal. Eu gosto muito de fazer reportagem, me dá super tesão em fazer. Só que apresentar um programa é uma coisa que eu gosto muito. E eu quero continuar nisso, eu quero cada vez me dedicar mais e, ter programas meus aí futuramente, continuar. Não sei se aqui, talvez em outro lugar, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas, nossa, mas essa parte é melhor tirar. Tá, tudo bem, tudo bem, tira. Quero me aprimorar cada vez mais, praticar aqui bastante, isso que é legal, apresentar vários tipos de programas aqui, que aqui no Desimpedidos a gente tem vários quadros. O que você mais gosta de apresentar, assim? Porque é um programa mais, assim, descontraído? Você gosta mais de programa de entrevista? O que se identifica mais, assim? O que é mais a sua cara? Eu acho que é tudo junto. Tudo junto, porque eu amo fazer entrevista.
amo entrevistar. Por isso que eu gosto também de ser repórter, porque tem essa coisa de entrevistar, de cobrir jogo, do ao vivo, isso é muito gostoso. Eu adoro. Mas apresentar um programa... Você engloba tudo isso. Eu englobo tudo isso, eu apresento, eu falo de uma forma descontraída, eu brinco com os convidados, enfim. Então isso me dá muito tesão em fazer, assim, eu adoro. Então hoje eu já tô muito feliz, porque aqui no Desimpedidos eu tenho isso, eu consigo apresentar, eu consigo participar dos programas, já tive experiência com reportagem na ESPN, na Federação, já fiz um pouquinho de tudo, deu pra descobrir que é isso que eu gosto. Já narrei também, ó, quem diria que eu ia narrar, gente? Já narrei aqui no Desimpedidos. Então, eu tô gostando, eu sou muito aberta, sabe? Tudo que me vem, eu mergulho de cabeça e eu faço. Só que apresentar é o que me dá mais tesão em fazer. Eu acho que isso é o principal. Você tem que saber fazer tudo. É o que eu sempre falo. O jornalista hoje ele não pode saber fazer só uma coisa. Isso não existe mais. Ah, eu quero ser só repórter, eu quero ser só apresentador, eu quero ser só narrador, eu quero ser só comentarista. Não. Você precisa saber transitar em todas as áreas, transitar em todas as mídias, né, ter linguagem de várias mídias. Quer dizer, você é uma menina ainda que está recém saindo da faculdade, mas você já tem uma linguagem de internet, você já trabalhou num canal mais formal como a ESPN, você já fez reportagem. Então você domina essa linguagem, eu acho que isso é fundamental, saber transitar. E eu acho que é isso que o mercado pede. Né? Um profissional ele tem que ser completo. Mas você tem que ter algo que realmente seja aquilo que você vai focar. Seja reportagem, apresentação, narração e tal. Focar em algo que você seja o melhor dentro das funções, mas saber realizar todas as funções e ter todas as linguagens. Aí você tá no caminho super certo. Eu tô, né? Ai, obrigada. Eu tô muito feliz. Eu espero continuar assim por muito tempo. Muito feliz e fazendo as coisas que eu gosto. E eu acho uma coisa muito legal que eu vi, assim, quando eu tava na faculdade, é de você ter a sua personalidade, independente se você tá na internet, independente se você tá na TV. Você querer ser alguém, falar igual a pessoa, ou ter um jeito mais travado, tipo, não, agora eu sou a repórter. Enfim, claro que, por exemplo, em televisão, você tem um jeito mais formal, né? Você fala... Querendo ou não, você tem, né? Você que faz muito isso, tem isso, né? E até na TV isso tá quebrado um pouco, mas tem algo mais formal que na internet. Exato. Tá quebrado, mas ainda tem um pouquinho mais. Você ainda tem que ter uma posturinha ali do repórter, enfim. Perfeito. Mas quanto mais você ser você mesma, mostrar quem é a Marília, como que a Marília não tá tentando se fazer de apresentadora ou uma outra pessoa. Naturalidade, agora, né? Ser natural, exatamente. Você mostrar quem é você ter o seu jeito. Isso é muito legal, porque aproxima a pessoa que ela tá assistindo. Ela fala, nossa, olha que legal, gostei da Marília. Ela tem uma coisa diferente, é o jeito dela, ela é assim. Ela não tá tentando se fazer de apresentadora, nem nada, ter aquela coisa, sabe? E nem tá tentando ser engraçada por engraçada. Quer dizer, quando a gente bate papo aqui fora, a Marília é desse jeito que ela tá sendo aqui, que ela é no canal, parece que liga a câmera, ela é a mesma pessoa, Bolívia, né? Então, assim, é você não tentar mudar o seu... agora na moda tá, então, ser o divertido. Então, eu quero ser o divertido, mas o cara é uma pessoa mais travada. Tipo, eu não sou uma pessoa totalmente extrovertida, né? Se eu tentar aqui ser o engraçadão e tal, eu tenho meu jeito e tal, mas eu não vou saber fazer da melhor maneira. O importante é você confiar na sua personalidade, no seu trabalho, naquilo que você acredita e ser o mais natural possível. Acho que isso passa identidade para as pessoas. Exatamente. Acho que isso é o principal. Você pensar desde o comecinho, você eu mesma, é a Marília dando a informação, é a Marília apresentando, é a Marília entrando aqui na piada. E é isso. Acho que esse é o maior ganho, porque cada vez mais o jornalismo, principalmente o esportivo, tá exigindo isso, naturalidade das pessoas. Muito legal. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Essa menina é show, tô cada vez mais fã dela. Ai, obrigada. E foi a primeira entrevista que eu dei, assim, pra falar de mim mesmo, sabe? Legal. Eu gostei bastante. Depois, quando ela for lá, a mega famosa, quando ela passar Bolívia, Fred, seguidores, aí ela vai lembrar a primeira entrevista que eu dei pro Gustavo. Foi pro Gu. Show de bola. Gostei, espero que vocês tenham gostado também. Foi demais pra mim. Tchau, gente. Obrigado. Pode deixar comentário aqui, pode seguir, pode acionar todas as notificações aí. E logo mais a gente vai ter mais entrevistas para falar de jornalismo esportivo. Um abraço. Valeu! Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado. Tem muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.